O Maivanhov, parte 2. Feriados na Espanha, 12 a 17 de julho de 2021. 12 de julho de 2021. Bem, queridos amigos, estamos juntos novamente para tentar responder as suas perguntas e continuar nossas discussões um pouco, se você não se importa. Então, novamente eu ouço suas perguntas. Irmã, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Pepper, Oma, por que temos tanta dificuldade em abrir mão desse personagem, talvez porque seja um material que nos atrai? Então, querida amiga, devemos primeiro entender que todos nós encarnamos na matéria e estamos acostumados com a matéria. Estamos acostumados a literalmente carecer de inteligência, porque, para usar as palavras de Bernardo de Montreal, estamos numa fase que tem sido chamada de involutiva. Não voltarei à história do confinamento dos arcontes, nem à própria história da criação, porque não conhecemos ou não conhecíamos a verdade, porque não havia possibilidade de viver a verdade até agora. Todos estávamos sujeitos a condicionamentos espirituais, talvez crenças religiosas e históricas. Éramos, portanto, eu diria dependentes de uma forma de autoridade externa que vocês chamaram, essa autoridade externa, ou invisível por exemplo. Estávamos em uma espécie de névoa, onde os elementos haviam sido esquecidos. Assim que existe esse mecanismo de esquecimento de quem somos, por assim dizer, obrigados a conectar com um fio da alma ou da pessoa. Assim que penetramos na matéria, somos necessariamente sujeitos a um certo número de condicionamentos. O primeiro dos condicionamentos que aparece é, claro, a identificação com um sobrenome, um primeiro nome, claro, com uma filiação, e progressivamente, gradualmente, à medida que estamos em encarnação na mesma vida, nós nos submetemos a identificações que são totalmente distorcidas e enviesadas. Já durante o ano de 2012, Bidil Nisargadatta mostrou este corpo como um saco de carne perecível. Todos nós o conhecemos, todos os vivemos. E nessa falsa identificação com este corpo, diante de todos esses condicionamentos, a maioria de nós criou crenças diretamente, sejam elas religiosas, espirituais ou educacionais. Não conseguimos encontrar a verdade em momento algum. E desde o nascimento, há o sentimento e a vivência de uma carência profunda que não podíamos identificar. De certa forma, foi necessário voltar a subir o fio da história, para restabelecer ou não gradualmente uma reconexão com o que se chama de alma, ou seja, com a memória. Mas a alma não é inteligente, também é condicionada por memórias. A verdadeira inteligência não pode depender de nenhuma memória. Fomos privados de saber o que estava acontecendo entre duas encarnações. Tanto quanto foi possível ao personagem ter memórias que se pudessem descobrir, por exemplo, o que se chamava de encarnações passadas. Mas a alma evolui no astral. O astral não é apenas as emoções, é também as memórias do passado. Era impossível para nós, na época de minha encarnação, há mais de 35 anos, estarmos cientes ou informados sobre a informação luz. A luz era uma busca, uma esperança, uma progressão que poderia ser efetivamente limitada por memórias. E assim, objetivamente, não tínhamos como lembrar, não das memórias, mas de quem somos. Levou vários anos, desde 1984, durante as primeiras descidas de Shakti ou do Espírito Santo, para reconstruir alguma semelhança da verdade. Pelo derramamento do Espírito Santo, pouco a pouco, alguns irmãos e irmãs abriram canais de percepção. Percepções, memórias, mas não a memória de quem somos antes dessas memórias. Existe, portanto, um condicionamento para a forma, um condicionamento para a alma, para a memória e, claro, para a consciência que é a percepção. Mas até aquele momento era impossível encontrar a própria fonte da consciência, a própria fonte da luz.
Isso era uma impossibilidade mesmo nos círculos espirituais. Dependíamos de uma evolução, uma transformação para encontrar o paraíso perdido, por assim dizer. E procuramos, tudo sem exceção, na consciência, na energia, na vibração e nas visões, porque não tínhamos acesso a mais nada. Certamente tivemos modelos, Cristo, Buda, os santos, que nos deixaram testemunhos. Mas nos deixaram testemunhos também ligados à história. O ser humano explora a consciência, qualquer que seja a consciência. A consciência em um nível psicológico e espiritual é apenas a projeção de uma luz em uma forma. É quando você começa a se perguntar a questão da origem da consciência que você se faz a pergunta do si, ou do eu sou. Efetivamente, para muitos de nós aqui e em outros lugares, traçamos o fio da consciência, o fio das encarnações, o fio das histórias, e assim estávamos apegados à consciência, estávamos apegados à forma, seja ela uma forma carbonácea ou a forma de um anjo ou ser a luz, mas nunca fomos capazes de nos questionar ou ter a resposta quanto à própria origem da luz e a causa da forma. Certos seres, muito raros, foram muito mais longe, não fazem, aliás, parte da equipe de Melquisedeque. Algumas estrelas foram muito longe na experiência do paraíso branco e no êxtase, mas permaneceram dependentes, se posso dizer, da história. Veja, por exemplo, o ensinamento sobre a unidade de Geno Galgani, que falou de Cristo, da luz branca, ou mesmo de Mananda Moe, que descreveu seu estado de verdade e êxtase. Mas até os anos 2000, e em particular 2009, objetivamente, eram poucos os seres que viviam a verdade. O mais conhecido deles, você sabe disso por quem acompanhou nossas intervenções, foi Nisargadatta, Bidin, e mais perto de nós no ocidente, foi Bernard de Montreal. Todos nós, os anciões, em vários graus, temos seres federados e aglutinados em um ensino, em uma escola. No meu caso, foi a Fraternidade Universal Branca. Osho também, Sri Aurobindo mesmo. O único entre nós que se recusou, se assim posso dizer, a criar uma escola foi o irmão K. Krishnamurti. Foram necessários seres como Bidi e Bernard de Montreal, que nunca criaram uma escola de verdade, nem buscaram controlar, até mesmo seres espirituais, que nos mostraram em algum lugar que era possível viver a verdade. Portanto, existe, como disse no início, uma forma de hábito a ser identificada com a forma e a consciência. Ninguém poderia suspeitar ou perceber que éramos anteriores à consciência, e mesmo antes da luz. Hoje as coisas são diferentes. É muito fácil não estar sujeito a hábitos e memórias. Já falei sobre isso, tudo isso está ligado ao silêncio, humildade, preguiça, simplicidade. Se você ficar parado por alguns minutos, sem pedir nada, sem esperar nada e sem planejar nada, principalmente sem esperar nada, então você está disponível para a verdade. E esta verdade é o estado ágape, e que em última análise nunca houve ninguém que, como nós também vivemos, toda a criação é semelhante a um sonho, mas o que não é de forma alguma é a solução. E para responder à sua pergunta, por que é tão difícil se livrar do personagem, é apenas uma questão de consciência e hábitos. A consciência é um mecanismo projetivo dentro de uma forma. Bidi vem nos dizendo há anos que a espiritualidade é uma fraude total e que a consciência é uma doença felizmente mortal. O problema não é tanto acreditar neste corpo ou nesta consciência, eu diria que somos obrigados a acreditar, mesmo que não queiramos acreditar, até o momento em que a verdade seja vivida. E Nisargadatta insistiu muito que você não pode encontrar o que está procurando, porque o que você está procurando é exatamente o que você é. Não há nada além do aqui e agora, ou seja, Iket Nunc. Isso já era ensinado muito antes do arcanjo Anael, mas hoje você pode verificar, sem qualquer prática.
Como disse Bidi quando fez o primeiro papel de observador, porque o eu eterno que você é, que não é uma identidade, é o observador. O que você poderia chamar de consciência plena seria simplesmente observar suas percepções, pensamentos, visões, energias, visões, vibrações sem apreendi-los, ou seja, deixá-los fluir livremente sem menor envolvimento, sem reagir, sem monopolizá-los, tomando posse deles. Se você é capaz de manter esse estado de espírito, se assim posso dizer, você vai direto à fonte do mistério, porque o observador só pode estar no momento presente, sem nenhuma projeção e sem nenhum desejo. Naquele momento, o que chamamos de Espírito Santo ou Shakti vai penetrar em você. Você realmente tem a sensação, a percepção de que é algo externo que desce pelos chakras de cima, que irá ativar o terceiro olho e que irá, se você permanecer na observação, descer naturalmente, espontaneamente, ao seu coração e realmente abrir, não só o chakra cardíaco, mas o que chamamos na época de coroa radiante do coração, que é muito maior que o chakra cardíaco, que é muito pequeno, mesmo se for o mais importante. Nesse momento você descobre o si. O que você poderia nomear, esse amor que corre através de você, que você experimenta, mas naquele momento você percebe, se assim posso dizer, que recebeu a luz. Mas em nenhum momento você pode pensar que é a própria fonte dessa luz. Somente quando o tempo para, que não há mais nenhum desejo ou projeção de consciência, ou questionamento, você começa a experimentar de forma natural o que chamamos de morada da paz suprema. É o momento em que você experimenta e sente esse amor, quando tudo está em silêncio, onde tudo é paz, quando você está mais próximo da verdade. O que chamamos de si é, em última análise, tão falso quanto o resto. Mas, no entanto, e muitas vezes, é uma etapa essencial. E é o sacrifício do si que vai mostrar que você está na origem da consciência, na origem do amor, na origem da própria criação. E é neste momento, ao cruzar a morada da paz suprema, Shanti Nilaya, que a verdade entra, a partir do momento em que você não pede nada e não busca nada. Porque na verdade você realmente é o que procura no momento presente. A ausência de projeção de consciência ou interrogação de consciência fará com que você descubra o que está atrás, se posso colocar desta forma, a morada da paz suprema, logo atrás do paraíso branco. E você vai experimentar que o que é nomeado, que é anterior à luz em diferentes tradições, é a única coisa real que nunca passará. Como foi dito por Abba, você não pode confundi-lo com qualquer outra coisa, porque você sabe intimamente então que é o único estado verdadeiro. A consciência então aparecerá para você pelo que é, uma doença fatal de fato. Você não é a consciência, você é anterior à luz e anterior à forma. E repito, somente vivendo a você tem a compreensão. Nenhuma energia, nenhuma experiência, nenhuma vibração pode permitir que você experimente isso. O período atual, seja qual for o caos que descrevi na intervenção anterior, é uma oportunidade única de viver a verdade. Este é um momento em que não há mais nada, o que a pessoa ou a guru chamaria de nada, vazio. Mas esse nada, esse vazio, está cheio de toda a criação, de todas as experiências, de todas as possibilidades e de todos os mundos. Nesse ponto, você perde, eu diria, todo apego a esse personagem. É a aceitação do que é a vida que lhe permite estar vivo, ou seja, não mais se identificar com a sua vida, com a sua consciência, mas, ao contrário, perder esse sentimento de individualidade que só existe na consciência.
Claro, enquanto não for vivido, entendo perfeitamente que é angustiante, mas quando o desconhecido se torna conhecido por você, você é obrigado, seja qual for o estupor, a alegria ou a surpresa, você é obrigado a notar inúmeras mudanças ocorrendo em você, no personagem, na consciência. Você não busca mais nenhuma experiência além do aqui e agora. Você não está mais sujeito a vibrações, energias ou visões. Isso não significa que elas desapareçam, mas simplesmente que sua consciência não é mais atraída por tudo isso. Só então você experimenta o estado natural, o eu eterno, o Parabrahman, como diria Bidin, é o tempo zero da consciência, é o aqui e agora do momento presente, e até que você aceite isso, você não está disponível para vivê-lo, e então o apego à forma e à consciência persiste. E quando você vive a verdade, você tem uma alegria que nada pode desviar. Você se encontrou, além de toda a alma, além de toda a consciência, só há espaço para a ágape, para um estado de paz que nada pode desviar, e acima de tudo você tem a certeza absoluta de que é a única verdade. Este processo é comum hoje a milhões de irmãos e irmãs que descrevem para vocês esta alegria, este estado de vazio e plenitude que não pode deixar dúvidas. O personagem, ele estará lá até o final do seu último suspiro, mas você não pode mais ser arrastado nas memórias da alma, nas memórias kármicas. Você atinge o que também é chamado de plano Morontiel, o domínio do Paráclito, do Espírito da Verdade. Mas você vive com certeza e com a certeza de que nunca nasceu, nunca morreu. Havia um medo natural por causa do hábito, e um medo do desconhecido. Mas quando você solta tudo no espaço de um minuto, o desconhecido se torna o conhecido e o vivido, e é absolutamente imparável. É o único lugar, se posso dizer, onde vocês estão, na certeza de que vocês mesmos estão na origem da criação e de que estamos todos juntos uns nos outros na origem do sonho. Quando as palavras são usadas como cena do teatro e como aba diz videogame, é a mesma coisa, mas até que você tenha vivido, você permanece apegado à consciência, que é apenas a tradução do medo do desconhecido. E eu já disse por 4 anos que você não terá outra escolha a não ser o medo ou o amor. O amor agape não tem absolutamente nada a ver com uma experiência mística de amor, está muito além do que pode ser identificável. E lembre-se também que, como eu disse antes, algumas horas antes, que agora era sofrimento ou amor. É muito real. O amor verdadeiro não conhece o sofrimento, mesmo que seu corpo esteja morrendo, mesmo que sua consciência e sua percepção estejam extintas, e é para isso que toda a criação está sendo chamada hoje, porque é isso que todos nós escrevemos juntos para ter certeza de se reencontrar. É o ponto ômega da criação que se funde com o alfa da criação. Isso também é o que dissemos uns e outros nos anos de 2009, 2012, sobre o cumprimento do juramento e da promessa de nos reencontrarmos, aparentemente no caos, a própria fonte de quem somos. O juramento e a promessa já foram revelados por 4 a 5 anos. Tudo que incutimos em você, se posso dizer, ensinado e feito você viver, seja o yoga da unidade, o yoga da verdade, seja os estágios vibratórios que foram perfeitamente descritos pelo Cabeça Dura, JLA, o circuito do onda da vida, a lemniscata sagrada entre o coração e o triângulo da terra na nuca, eram apenas meios para se encontrar, para encontrar esse desconhecido, que foi vivido e por isso se tornou conhecido, e que eu lembro que não deixa dúvida sobre o que é vivido. Neste ponto, você não pode mais ter dúvida sobre quem você é, você percebe claramente que todo conhecimento é, em última análise, apenas ignorância da verdade. É imparável. Então, para responder à sua pergunta de forma simples, é que a consciência está ligada ao corpo, a consciência está ligada às experiências, mas assim que a verdade é vivida, a consciência está a serviço do eterno.
Da mesma forma que quando você vai além da mente através do acesso ao supramental, a mente não é mais seu mestre, é seu servo. E quando você esvazia a consciência é sua serva. Mas você não é absolutamente nada do que percebe. Em outras palavras, a verdade é sem ninguém e neste vazio, que o ego chama de nada, que a totalidade da criação se encontra. Você não tem escolha, só existe o medo que o impede de experimentar o real. Vá para a fonte da consciência, vá para a fonte do eu sou, e você descobrirá que nunca se moveu, que sempre esteve lá e que a identificação ou individualidade é uma isca, uma armadilha total. Mas, mais uma vez, é viver, nenhum conceito, nenhuma ideia, nenhuma visão e nenhum estado vibratório podem levá-lo até lá, é estritamente impossível. Apenas a morada da paz suprema, o paraíso branco de Chantilly-Laia, é a antecâmara, se assim posso dizer, do absoluto, também o preâmbulo deste absoluto. Mas quando você vive como milhões de irmãs e irmãos vivem, de qualquer maneira você chega lá, se assim posso dizer, todos vocês estão passando pela mesma coisa. Isso não deixa dúvidas ou incertezas, e como eu disse, os principais marcadores dessa autonomia, dessa liberdade, são a humildade e a simplicidade, mas também a sua humanidade. Você ama indiscriminadamente, independentemente dos desejos de qualquer espécie, e acima de tudo você está em paz. O personagem ainda está lá, mas ele não está comandando nada. É assim e não pode ser diferente. Mas, enquanto você acreditar na consciência, não pode ser livre. A única liberdade interior consiste em não se identificar mais com o personagem, em não se deixar afetar pelas lembranças, em não querer mais se projetar a qualquer momento em nenhum futuro, mas em estar totalmente imerso no momento presente. Isso não o impede de ter problemas como qualquer irmão ou irmã, mas você está vivendo a verdade. Não há a menor dúvida de por que ou como. Você pode se perguntar sobre o clima de amanhã, ou como vai pagar seus impostos, mas não pode mais planejar nada. Isso é viver a vida, e não mais apenas viver sua vida. É uma disponibilidade de cada minuto que não sofre ausência, está muito além da simples presença, está muito além do estado crístico, é um estado indelével. É a única verdade. Fui um pouco longo, não foi? Uma irmã. Sim. Risos, Elisa. Mas estava claro. Eu queria fazer uma pergunta, então a ouvimos. Elisa. Ao nível dos arcanjos, quando você disse, antes, que ao nível dos anciãos e tudo mais, ainda não estávamos preparados para ir além, portanto ter acesso ao absoluto, além da consciência. No nível da intervenção dos arcanjos, eles estavam cientes disso ou não? Ou eles também eram, não, eles não tinham a consciência e a experiência vivida. Um arcanjo se move livremente entre a quinta dimensão e a 21ª dimensão, ele vagueia livremente pelos mundos livres. Elisa. Talvez eu traduza o que quero perguntar. A totalidade das formas antropomorfizadas só pode experimentar a liberdade até a 24ª dimensão. O número de dimensões não é 33, mas 34. E além das formas precisas de consciência, você tem a civilização dos triângulos, ou se preferir como os chamei durante minha vida, os Ayot HaKodesh, que são os espíritos guias dos 4 orientais, dos 4 elementos, os 4 anjos que estão ao redor do trono de Deus. Eles não podem passar pelo que você está passando. Eles são livres em seu funcionamento, mas dentro de uma determinada estrutura. E a própria fonte que se expressou, seja na encarnação de Aidakam Babaji, que sintetizou seu próprio corpo físico, adulto, e que permaneceu na Terra de 18 a 33 anos, e que foi o amor mais absoluto que pode ser encarnado. Irmã. De que idade até que idade? De 18 a 33 anos.
e mesmo ele não conseguiu resolver a equação. Cabe a nós, humanos, resolver a equação, porque se realmente soubéssemos quem somos, os anjos e arcanjos estariam aos nossos joelhos, aos nossos pés. A própria fonte e o próprio Metatron se curvariam diante de nós, porque somos os únicos capazes de unir a totalidade do real e do absoluto, porque somos portadores de todas as memórias e de todas as formas. Nós somos o Alfa e o Ômega, nós somos o ponto zero, nós somos a totalidade. E sendo a totalidade, somos o nada. Bidi disse quando estava encarnado: quando vejo e vivo que sou o todo, isso se chama sabedoria, e quando vejo que sou o nada e que vivo que sou o nada, isso se chama amor. Ele disse: você não é nem isso nem aquilo, ao que Abba acrescentou: você também é isso e aquilo. Não é demonstrável, mas é vivível sem dificuldade no instante em que você o aceita. Também acredito que Bidin voltará um dia em breve e quem o conhece já sabe que ele te faz experimentar essas coisas pela sua mera presença. Todos aqueles que se aproximaram dele durante sua vida e que não obstante sentiram as energias, as vibrações, as presenças, as entidades, ficaram totalmente impressionados com o silêncio e a majestade do amor que emanava deste personagem, através deste personagem. E ainda Nisargadatta era um comerciante formidável, sabe? Ele sabia que estava jogando um jogo, não havia como negar sua humanidade. Ele foi casado, ficou viúvo, e teve filhos. Ele estava totalmente presente em sua encarnação. Ele demonstrou, ao aceitar sua condição humana, que havia encerrado sua busca, e ele o dizia. Demorou 3 anos e hoje vocês têm, e nós com vocês, temos a chance de experimentá-lo instantaneamente. No momento em que você não acredita mais em sua consciência, então você descobre a fraude da consciência. Você não tem que perceber ou ver para ser. E você sabe, cabeça dura, JLA, quando Anael chegou para se comunicar com ele, ele repetiu esta frase que eu sugiro que você grave na sua cabeça e no seu coração. Saber é não ver, e ver não é não viver, viver é sem visão. Ser vida é estar disponível, é estar totalmente inserido no momento presente, é enfrentar as responsabilidades que temos na nossa idade, com o nosso corpo, com a nossa abundância ou com a nossa miséria, com a mesma alegria. Até que você aceite totalmente o que é, em qualquer condição, você não está totalmente disponível para a verdade. O tempo não é mais para os ensinamentos, o tempo não é mais para a compreensão das energias, vibrações, origens estelares ou linhagens estelares. A hora é para a verdade. E é um presente inestimável, do qual nada pode se aproximar. E é oferecido a todos, não há condições, não há karma, há apenas a disponibilidade de sua presença. Então, se Osho chamou de silêncio, preguiça, seja o que for. Therese chamou de o caminho da infância, o caminho da submissão a tudo, foi a forma direta de Therese de se aproximar da verdade. Você não precisa de nada além de si mesmo, isso é autonomia real, isso é liberdade real. Tudo o mais os afastam hoje, mesmo as etapas de reconstituição do corpo da eternidade. Saber onde estão as estrelas, as portas, os chakras não é mais útil para você. Os antigos que ouviam a outros de Messias, passaram por isso e hoje permitem que você ignore tudo. Você que decide. Você prefere a alegria natural de ágape ou deseja manter a ilusão da consciência? E eu responderia que você não tem escolha, você prometeu a si mesmo liberdade, você prometeu a si mesmo o amor, e o sofrimento resulta apenas do tempo que você leva para aceitar isso. A abordagem de Nibiru, que já está no coração, também obedece a essa regra.
Não há melhor momento do que quando nada está funcionando do lado de fora e, nesse sentido, os maus rapazes, com seu plano de escravidão, estão, em última análise, oferecendo a você a liberdade na bandeja. Isso não o impede de iluminar a cena do teatro, mas você sabe que está apenas iluminando a cena do teatro. Você não pode alterar uma vírgula no enredo da criação. Não é a criação que acaba, a criação nasceu no momento zero, inicial. É a adesão a esta criação que acaba, e isso é a liberdade, que é libertar-se da ilusão de se acreditar ser uma pessoa, uma consciência ou uma alma. Mas é tão simples, você ainda tem que aceitar e acolher ao que é. Apenas com essas duas condições, você passará por todas as dificuldades, até a própria morte, porque você estará em uma alegria inefável que absolutamente nada pode perturbar, apesar do seu humor, apesar do personagem que pode chutar, porque você sabe que joga um jogo. No final, fizemos apenas duas perguntas. Risos. Irmã. Eu tenho mais uma pequena pergunta, temos tempo? Todos os seres humanos estão prometidos à resolução. Todos os seres humanos têm uma alma, uma consciência, todos prometidos à resolução. Elisa. Então todos os seres humanos estão prometidos, a isso, à resolução. Você já traduziu. Risos. Elisa. Repito, então todos os seres humanos estão comprometidos com esta resolução. Não são apenas os seres humanos, é toda a criação. Irmã. Animais, todas as formas de criação, o mineral, o animal, as plantas, os arcanjos, a fonte, as mães geneticistas, os arcontes, tudo isso é prometido para a mesma alegria. E prometo a você, como já disse muitas vezes, que você estará rindo antes de morrer de medo diante desta imensa farsa que é a criação, e essa é a verdade estrita. Elisa. É libertador. Mas você tem que fazer sua parte na cena do teatro até o fim. Risos. Ninguém sai do palco até o final do show. Alguns anos atrás, nós a chamávamos de apoteose do apocalipse. É muito mais do que as bodas celestes ou um casamento místico, é a redescoberta de quem somos, além do ser e além do não ser. É a mensagem mais bela e verdadeira que posso transmitir a vocês. Então, o que importa se é amanhã, daqui a 6 meses ou talvez um pouco mais? O importante é que você use cada minuto neste palco para ser autêntico e genuíno, você não tem escolha. E não há nada mais bonito do que não ter escolha, é a consciência que acredita que tem escolha, mas na verdade você nunca teve escolha. Você não está no livre-arbítrio, como tenho repetido por muitos anos, você está na liberdade da graça e nada mais. Como disse Bidin, sofrimento ou amor. A escolha é feita rapidamente, aceite-a e viva. Você não tem nada a perder com isso, mas depois disso terá que fazer em sua função e em seu papel. Se você é uma pessoa com doença terminal, se você é uma mãe de família, se você é um terapeuta, você deve realizar o que você criou. Não é uma renúncia, nem uma missão, mas é uma conquista. Viver o real te dá a vida. Vocês estão, como vocês dizem, como podemos dizer, alinhados com o real, e aí vocês estão disponíveis. Mas acredito que depois de sua visita onde há cetáceos, você terá no dia seguinte ou à noite, a última visita de Paami. Paami quem chega para concluir o ciclo da criação. Ela encerrará isso com o final do código-fonte das mães geneticistas, o que tem sido chamado de grandes mães de Sírios, que será seu campo de libertação. E então você terá Abidin que virá e colocará você de volta em suas botas. Isso faz parte do que você passou a vivenciar, aqui ao vivo, mas também para todos aqueles que vão seguir o que dissemos, uns e os outros. Com isso, acabou o tempo. Elisa. Sim, são quase 20:22. Então, alguém quer uma palavra ou frase conclusiva? Irmã.
Obrigada por essa explicação e essa liberdade que senti no meu corpo enquanto você falava, e por toda essa cena de teatro que vimos. Elisa. Então escuta, eu tenho que fazer as duas línguas, então chegue mais perto. Eu ouvi o que ela disse porque ela disse com uma voz livre. Então você pode traduzir diretamente. Irmã. E eu finalmente entendi por que este personagem era tão difícil de deixar ir, e que agora eu não me importo mais com isso. O que eu quero viver é o momento presente em alegria e amor. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigado a cada um de vocês, agradeço-lhes, dou-lhes todas as minhas bênçãos e àqueles que vão ouvir estas palavras. E, como de costume, eu lhes digo, nos vemos em breve. Os participantes. Até breve. https://apoteose.live/blog/2021-07-13 ou M. Ivanov Parti. 2-12, Juliette, 2021. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução. Alberto César Freitas. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293-89 37 47 35 24 84